Alô, galerinha, né? Bom dia. Hoje eu trago mais uma partida aqui para vocês, né? Essa partida aqui aconteceu entre o Pedro Paulo do município de Lages, na Bahia, contra a WMF Ramires Coelho, né? A nossa mestra feminina aqui de Petrolina, Pernambuco. Quem já conhece, né? Sabe que ela é campeã mundial escolar. E quem não conhece fica sabendo agora que Petrolina, Pernambuco tem uma mestre feminina, a Ramires Coelho. Então essa partida ela foi no torneio online que aconteceu aqui com o pessoal de Petrolina e Juazeiro da Bahia. Essa partida foi entre Pedro Paulo da cidade de Lages e a WMF Ramires. E ele enviou para a gente postar aqui no canal. Pedro Paulo está de brancas e a Ramires ela está de negras. E começando o jogo, começa com E4. A resposta da Ramires C5 aí, né? Entrando na siciliana. E aí C3, né? Defesa siciliana, a variante Alapim. E depois de C3, cavalo F6 da Ramires. E o Pedro Paulo então agora já começa a atacar fogo no jogo, jogando E5 e atacando cavalo F6 aí nessa posição. E agora cavalo D5, né? Tinha uma posição bem legal agora para o Pedro Paulo, que seria bispo C4, mas ele preferiu jogar D4, né? E agora depois de D4, C por D4 da Ramires e C por D4 do Pedro Paulo, trazendo agora o lance da Ramires, que foi peão E6, né? E agora Pedro Paulo tem de novo bispo E2, bispo C4, cavalo C3, né? Ou cavalo F3, e ele optou então por jogar cavalo C3 nessa posição. E a Ramires tem algumas posições, como também jogar agora bicho P4, cavalo C6, peão A6 e até mesmo o peão em D6. Mas a Ramires optou por tomar o cavalo em C3 e agora B por C3, seguindo de novo algumas posições aí que a Ramires poderia jogar, como dama C7, cavalo C6, peão B6 e peão D6. Nesta posição aí, a Ramires jogou o peão D6 aí, confrontando aqui o peão de E5. E o Pedro Paulo então respondeu com peão de E5, toma D6. E agora bispo por D6. Né? E o Pedro Paulo agora, depois do lance da Ramires, tem algumas posições aí que ele poderia escolher, com bispo B2, bispo D2, né? Bispo D3, bispo B5, dama H5, cavalo F3, mas ele resolveu jogar então o lance cavalo F3 e a Ramires seguiu com o roque, né? Seguido após o roque, o Pedro Paulo joga bispo D3 e aí nesta posição bispo D3, a Ramires ela tem algumas posições como bispo D7, cavalo D7, cavalo C6 e até mesmo peão H6, né? E a Ramires então ela joga dama D7, dando algumas posições de ataque já às brancas, né? Como por exemplo, bispo H7, também podendo desenvolver melhor as peças, tipo bispo C2 ou dama C2, dama E2, até o roque, ou até mesmo cavalo G5 das brancas. Mas o Pedro Paulo é um daqueles caras que é fanático, né, por estudo de xadrez. Ele gosta muito de estudar xadrez e ele estuda com vários GMs, né. Da última vez que eu conversei com ele, ele estava com algumas linhas, com algumas aulas com Evandro Barbosa, né, com as aulas de Crico, enfim. Ele é um cara que ele conhece um pouquinho de abertura e ele estuda, então agora ele viu essa posição e aí ele resolveu investir na posição que está aparecendo aí, que é bispo H7 agora nessa linha de vermelho. Então bispo H7, cheque, rei tem que tomar H7, cavalo G5, cheque, e agora rei G6, né? E depois de rei G6 agora o Pedro Paulo joga H4. E aí a Ramires ela tem que procurar algumas saídas rápidas, né, para ver se consegue salvar esse rei. Então tem alguns lances aí que poderia ser jogado, como rei F6, peão F5 e até mesmo dama C6. Mas assim, já tem um ataque muito forte em cima desse rei negro. E agora depois do lance da Ramires, que foi peão F5, o Pedro Paulo então começou a atacar o rei de uma forma que não vai dar mais chance de defesa para Ramires, né? Então agora ele joga peão H5, cheque, e depois de rei F6, cavalo, né? Cavalo H7, cheque, e atacando a torre ao mesmo tempo. Então agora rei por F7, cavalo por torre e bispo por torre nessa posição. Agora nessa posição, né, os peõezinhos agora já estão querendo jogar tanto o peão de H6 como esse peão de G4. Então assim, vai ser muito ataque em cima desse rei. E provavelmente a Ramires não vai ter como
conseguir uma defesa para esse rei negro. A posição das brancas, né, através do Pedro Paulo, que foi jogar dama F3, e depois de dama F3, a Ramírez joga dama D5 com a proposta de trocar as damas, mas o Pedro Paulo recusa jogando dama G3, ele não aceitou a troca das damas, não quis, né, a troca das damas. E aí a Ramírez joga dama E4, cheque, e bispo E3, né, bispo E3 defendendo o cheque. E agora, depois de bispo E3, vem o lance F4 da Ramírez, atacando dama e bispo, né? Só que esse F4 já não tem mais força de nada aí. Então agora, dama por F4, cheque, dama toma dama e bispo toma dama nessa posição. Então a Ramírez tem algumas posições que poderia jogar agora, como peão B6, cavalo C6 ou cavalo D7. E a Ramírez joga então o cavalo C6, seguido então de rei D2 do Pedro Paulo. E agora mais algumas posições aí que a Ramírez poderia jogar, como o peão B5, o bispo D7, bispo E7 e até mesmo o rei G8. E a Ramírez joga peão B6 aí nessa posição. E agora dando algumas posições, né, para o Pedro Paulo, que é tipo torre de A em D1, torre de A em E1, peão F3. Esse bispo também poderia jogar em G5 e até mesmo peão H6. Então o Pedro Paulo ele resolveu jogar peão G4 nesta posição agora. Então, depois de peão G4, a Ramírez joga cavalo E7 e depois de cavalo E7 segue lance peão G5. A Ramírez joga então bispo B7, atacando aqui a torre de H1. E aí, torre de H1 para E1. E a Ramírez tem algumas posições que podem ser jogadas agora, que seria esse bispo D5, cavalo D5, cavalo F5. Também poderia trazer o bispo aí em F3 ou trazer torre de A para C8, né? Então o lance da Ramírez então foi cavalo D5 e agora peão G6 cheque, trazendo rei E7. E agora o bispo ficou com essas casas todas com a setinha amarela aí, podendo jogar em qualquer uma dessas casas aqui. Então seguiu o lance bispo G5 cheque, cavalo F6 e agora torre E3 nesta posição jogada pelo Pedro Paulo. A Ramírez então jogou rei D6 e após rei D6, bispo por cavalo F6, peão de G mata o bispo e seguiu então agora o lance do Pedro Paulo, que foi torre de A para G1 e seguiu agora bispo H6 cravando a torre, seguido de peão G7, torre de A G8 e rei D3, né? E nesta posição agora, depois de rei D3, a Ramírez joga torre mata G7, torre por torre e bispo mata torre, seguido agora do lance do Paulo, que é torre G3 atacando o bispo, e a Ramírez joga bispo H6, seguido do lance torre G6 e bispo G5 da Ramírez, peão H6 agora do Pedro Paulo. E agora o peão H6, se o bispo não toma, esse peão vai promover. Então a Ramírez optou por não tomar o peão em H6, bispo A6 cheque, trazendo o rei de Pedro Paulo para C2. E após rei C2, a Ramírez jogou bispo B7, seguido então de peão H7, agora o Pedro Paulo vai promover, e bispo E4 cheque, rei D1, bispo toma torre e peão promove em H8. Promove a dama, seguido então do lance da Ramírez, agora que foi bispo F5, dama D8 cheque, rei C6, dama C8 cheque, rei B5, peão C4 cheque, rei B4, C5 foi o lance do Pedro Paulo, e nesta posição a Ramírez jogou o bispo H4, seguido do lance rei E1 do Pedro Paulo, e após rei E1 a WMF ela abandona a partida. Lembrando que a WMF perdeu esta partida para o Pedro Paulo, porém ela foi campeã do torneio, mesmo perdendo essa partida. Então um forte abraço ao Pedro Paulo do município de Lages, a WMF Ramírez de Petrolina, Pernambuco. Uma ótima partida jogada pelos dois e até a próxima partida.